Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Sou o professor Adriano, professor de ciência do sexto ano, Ensino Fundamental 2. Essa nossa videoaula tem como objetivo a revisão dos conteúdos do capítulo 4 e capítulo 5. Lembrando que o capítulo 4 vai ser importante para a atividade 1 de vocês e o capítulo 5 para a atividade 2. Por gentileza, pegue o livro no capítulo 4, Recursos Naturais do Planeta Terra. Dentro desses recursos, irei abordar os recursos naturais da Terra, de onde vêm as rochas, os tipos de rochas, os minerais e os minérios e outros recursos naturais. O que são recursos naturais? Recursos naturais são aqueles que são oferecidos pela própria natureza, que nós podemos usar tanto para a nossa sobrevivência, como para o desenvolvimento de novas tecnologias. Os recursos naturais eles podem ser classificados em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. O que são recursos naturais renováveis? São aqueles que, à medida que são consumidos, são renovados pela própria natureza. Exemplo, luz solar, água, ar, plantas e animais. E os recursos naturais não renováveis são aqueles que, à medida que são consumidos, não são mais repostos pela natureza e nem pela ação do homem. Há exemplos: combustíveis fósseis, o petróleo, carvão mineral, gás natural e os minérios. Uma vez esgotados, eles não podem ser repostos. De onde vêm as rochas? As rochas, elas vêm da solidificação e resfriamento do magma. De que é formada as rochas? Elas são formadas de minerais. Existem mais de 5 tipos de minerais diferentes que vão se agregar e formar as rochas. Quando o mineral se encontra separadamente, sozinho, ele constitui os chamados cristais de rochas, mas dificilmente se encontram os minerais isolados na natureza. Ou seja, as rochas se originam da solidificação dos minerais presentes no magma, que são expelidos pelas erupções vulcânicas ou pelos tremores de terra. Quanto à origem, as rochas podem ser classificadas em 3 tipos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Como se originam as rochas magmáticas? Como o próprio nome sugere, as rochas magmáticas se originam pelo resfriamento e solidificação do magma. Só que esse resfriamento e essa solidificação pode ser intrusiva e pode ser extrusiva. O que é a solidificação intrusiva? A solidificação que ocorre no interior da crosta terrestre. Um exemplo é o granito, é uma rocha magmática intrusiva. A obsidiana, a pedra pómez e o basalto são rochas magmáticas de solidificação extrusiva que ocorrem na superfície da crosta terrestre. Um caso curioso é que a pedra pómez em particular, ela se origina quando as lavas vulcânicas entram em contato com a água do mar. Aí esse resfriamento vai ser rápido e as bolhas de ar presentes lá na lava vão se evaporar e vai formar as rochas porosas, originando assim a pedra pómez, que é muito utilizada no polimento de pés e outros objetos. Portanto, as principais rochas magmáticas é granito, obsidiana, pedra pómez e basalto. Sendo que o granito, solidificação intrusiva, obsidiana, pedra pómez e basalto, solidificação extrusiva. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas se formam pela sedimentação, a fragmentação de outras rochas, pelos agentes erosivos, entre eles a erosão fluvial, pluvial, glacial, pela própria temperatura, pela ação do vento e pelos próprios animais. Eles vão partindo das rochas e esses fragmentos serão levados pelo vento ou pela água e vão sendo depositados em camadas. Depois de depositado em camadas, essas camadas sofrem a compactação e a sedimentação e vão cimentar. Depois que se cimentar, eles vão formar as rochas sedimentares. Exemplo de rochas sedimentares: arenito, argilito, calcário e cascalho. Lembrando que nas rochas sedimentares é comum encontrar fósseis. Por quê? Os animais eles podem ser facilmente soterrados pelos sedimentos e seus corpos serão petrificado e preservado junto com as rochas sedimentares. Aqui, por exemplo, está mostrando aqui um exemplo de rocha sedimentar, o arenito, que é a rocha formada pela
compactação e cimentação dos grãos de quartzo. Para observar aqui. E quando você passa o dedo sobre a superfície do arenito, dá para você perceber que os grãos são um pouco maiores do que o argilito. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas se formam pela metamorfose de outras rochas, principalmente pela ação do intemperismo, altas temperaturas e pressão. As principais rochas metamórficas são o mármore, a ardósia, pedra-sabão, saipo e gneiss. Explicar um pouquinho como ocorre esse processo. O granito, que é uma rocha magmática intrusiva, ele pode sofrer ação de intemperismo, altas temperaturas e pressão, e vai sofrer metamorfose, originando o gneiss, que é uma rocha metamórfica. O arenito, que é um exemplo comum de rocha sedimentar, ele também pode sofrer ação do intemperismo, altas temperaturas e pressão, e se transformar em quartzito, que é uma rocha metamórfica. O calcário, que é uma rocha sedimentar, ele também pode sofrer ação de altas temperaturas e pressão e se transformar em mármore, que é uma rocha metamórfica. Lembrando que existem diversos tipos de mármore, depende dos minerais que estão presentes. O granito, por exemplo, que é uma rocha magmática intrusiva, ele se origina por 3 minerais, o quartzo, a mica e o feldespato. Com isso, eu expliquei os 3 tipos de rocha. Repetindo, rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Os minerais. Os minerais são substâncias químicas que se formaram durante a formação das rochas, que eles estão presentes lá no magma. Ou seja, minerais são substâncias químicas com formas geométricas específicas que vão se agregar e juntos formar as rochas. Como eu havia dito, se o mineral foi encontrado separadamente, eles são chamados de cristais. A exemplo, cristais de quartzo, de mica, feldespato, ametista, entre outros. Só que esses minerais, se eles forem raros e resistentes, formam as chamadas pedras preciosas, que a gente chama de minerais preciosos. Exemplo, diamante, esmeralda, safira, rubi, águas marinhas, que têm grande valor comercial devido à sua resistência, o seu brilho e a sua raridade. Os minérios. Qualquer mineral que tem valor comercial, ele é chamado de minério. E existem os minerais metálicos, que são aqueles usados nas indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, construção civil e construção naval. Por exemplo, o minério de hematita e magnetita se extrai o ferro, a bauxita, o alumínio, a galena, o chumbo, pepita, o ouro. Esses minerais são valiosos e o Brasil é um grande produtor do minério de hematita e magnetita, que é o minério de ferro, e também a pepita, minério de ouro. Tem algumas jazidas de bauxita e galena, que são usadas em grande escala para diversas finalidades, fabricação de joias, ligas metálicas, entre outros. Outros recursos naturais. Existem os chamados combustíveis fósseis. Entre eles eu vou abordar o petróleo e o carvão mineral. O petróleo ele se originou pela decomposição do corpo de seres vivos que ficaram soterrados há milhões de anos. Seus corpos foram decompostos e formaram um líquido de cor escura que se infiltrou nas camadas de rocha até atingir rochas impermeáveis, formando assim as reservas de petróleo, que pode ser encontrado tanto no fundo dos oceanos quanto no interior da crosta terrestre nos continentes. O carvão mineral também é um combustível fóssil. Eu vou abordar um pouco sobre ele mais à frente. Lembrando que o petróleo ele tem diversas finalidades. Ele é conhecido como ouro negro devido à sua valiosidade. Quais são os derivados do petróleo? A gasolina, querosene e óleo diesel, que são combustíveis. Óleo lubrificante, o próprio nome está dizendo, vai usar para lubrificar os motores de veículos. Material para indústria de asfalto, plástico, PET, PVC, borracha sintética, nylon, polietileno. Ou seja, o petróleo se extrai vários produtos. Apesar do petróleo ser um combustível fóssil que polui o meio ambiente, ele gera muita renda, muita riqueza. O carvão mineral ele se formou pelo soterramento e fossilização de florestas fósseis há milhões de anos,
Seus corpos foram petrificados e transformados em carvão de pedra, popularmente chamado de carvão mineral. Ele tem utilização na indústria siderúrgicas, nas termoelétricas, porque ele é fonte de energia para fundir os minerais no processo de industrialização. Capítulo 5 agora. Capítulo 5 é o solo e suas características. Esse conteúdo vai ser importante porque vai ajudar vocês a fazer a atividade número 2. Quais são os temas que serão abordados neste capítulo? Interação entre o solo, a água e seres vivos, o intemperismo e a formação do solo, os tipos de solo, a degradação do solo por causas naturais. Lembrando que o processo de formação das rochas ele está diretamente ligado ao processo de formação do solo. Por quê? Sempre que uma rocha se fragmenta, ela não vai originar o solo, ela pode originar as rochas sedimentares, ou podem dar origem ao solo. Qual é a interação entre o solo, a água e seres vivos? O solo, para se formar, ele precisa da interação entre os agentes erosivos, a fragmentação das rochas. Também é importante os animais que participam da formação do solo, as plantas, as minhocas. E lembrando que o solo é composto de vários elementos, entre eles as partículas minerais, humus, a água. Lembrando que os seres vivos, como as plantas, eles auxiliam no processo de fragmentação das rochas para que ela possa sendo aos poucos decompostas e originando camadas de rochas e solos mais profundos. Aqui tem um exemplo que eu mostrei aqui para vocês entenderem mais qual é a interação entre os seres vivos e o solo. Por exemplo, é do solo que nós retiramos quase que 99% de tudo que nós nos alimentamos, direto ou indiretamente. Aqui está mostrando uma porção de solo onde cresceu plantas. As plantas e as algas, elas produzem seu próprio alimento pelo processo da fotossíntese e durante esse processo vão produzir alimento para alimentar os consumidores primários, que pode ser capivaras, os bovinos e a própria espécie humana quando se alimenta de plantas, verduras, frutas, legumes, e um ser vivo vai alimentar o outro. Como está mostrando aqui, as capivaras estão comendo aqui pastando o capim e a onça está comendo a capivara, ou seja, cada um vai ter seu papel na cadeia alimentar. E quando esses animais morrem, ou as plantas, seus corpos serão decompostos por fungos e bactérias e voltarão a ser minerais que vão servir para as plantas e para a fertilidade do solo, completando assim o ciclo da matéria nos ecossistemas. Acho que deu para você entender a interação entre eles. E cada um tem seu papel importante no equilíbrio dos ecossistemas. Substância comum a todos os tipos de solos. Em todos os tipos de solo tem sais minerais, em maior ou em menor quantidade. Tem uma certa quantidade de humus. Só que quando o solo tem mais de 20% de humus, ele é classificado como solo huminífero. Tem que haver água, em pequena ou em grande quantidade, ar e seres vivos diversos, entre eles fungos, bactérias, minhocas, formigas, entre outros, que são importantes para o processo de formação do solo. O intemperismo é um fenômeno natural que vai ser usado pela própria natureza para desgastar as rochas e transformar os solos em camadas cada vez mais profundas. Aqui está mostrando uma rocha que ela, ao longo de milhares de anos, ela foi se transformando pela ação do intemperismo e a erosão eólica e foi formando o solo. Aqui para ilustrar melhor o processo de formação do solo. Aqui está mostrando a rocha matriz, a rocha inteiriça. Essa rocha ela começou a sofrer processo de fragmentação pela ação do intemperismo dos seres vivos e aqui começou a formar uma camada de solo mais profunda, que tem aproximadamente 5 centímetros. Isso aí pode ter levado mais de 1000 anos para se formar uma camada de rocha com 5 centímetros. Aqui está mostrando um solo que tem alguns metros de profundidade, ele já é um solo mais profundo. Esse processo aqui já ocorreu há milhões de anos, onde as rochas foram se partindo e formando camadas de solos mais
profundos. E aqui já começou a crescer plantas de médio porte. Nessa quarta imagem aqui dá para ver que a rocha matriz está bem profunda. Esse solo aqui já é um solo profundo, que tem uma grande quantidade de humus e planta de grande porte. E para ficar mais claro para vocês entenderem, aqui está mostrando todo o processo de formação do solo. Mas lembrando que tem que haver ação dos agentes erosivos, dos próprios seres vivos, que vão juntos auxiliar na formação do solo. As próprias plantas, quando suas raízes penetram nas rochas, elas vão partindo das rochas. A gente pode classificar também o solo em 3 camadas. Solo, que é essa parte mais superficial, subsolo, a parte que fica abaixo do solo, e a rocha matriz é a rocha mãe, que vai dar origem ao solo e ao subsolo. Espero que tenha entendido um pouco sobre o processo de formação do solo. Tipos de solo. O solo, existem diversos tipos de solo. Entre eles, o solo arenoso, argiloso, umífero e calcário. O que é que determina os tipos de solo? A quantidade de material presente nele. Por exemplo, o solo arenoso, o que predomina é a quantidade de areia. Como, por exemplo, vocês estão vendo aqui, nessa imagem, solo arenoso. É um solo permeável e quando chove ele seca rapidamente. Mas só que ele pode sofrer processo de erosão facilmente levado pelo vento ou pela água da chuva. Solo argiloso, o que predomina é a quantidade de argila. É um solo que quando chove ele fica encharcado. Solo umífero, solo que tem 20 a 30% de humus. E o solo calcário, ele tem que ter de 30 a 40% de calcário em sua composição. Existem outros tipos de solos, esses são os principais. A degradação do solo. Quais são os agentes que favorecem a erosão do solo? Pode ser o vento, chamado de erosão eólica. Como eu falei anteriormente, o solo arenoso ele tem mais facilidade de sofrer erosão com o vento, erosão eólica. A erosão hídrica, tem diversos tipos de erosão hídrica. Pluvial, que é a água das chuvas, fluvial dos rios, marítima dos oceanos, glacial dos rios. Todos eles vão sofrer impacto sobre o solo e sobre as rochas e vai fazer o processo de erosão. Fatores que influenciam a erosão. Existem diversos fatores que contribuem para a erosão, lembrando que a maioria dos fatores são naturais. Só que quando o ser humano interfere, tira a vegetação, provoca desmatamentos, escavação do solo para retirada de minerais, ele acelera esse processo de erosão. O tipo de solo. O tipo de solo influencia na erosão. Por exemplo, solo arenoso e argiloso, eles são mais vulneráveis à erosão, principalmente o arenoso. O clima. Obviamente que o tipo de clima ele favorece a erosão. Por quê? Um solo que tem uma vegetação rasteira e de pequeno porte, ele está mais sujeito à erosão, tanto a eólica quanto a erosão pluvial e também a erosão térmica. O relevo também influencia, porque terrenos acidentados, encosta de morros, ele favorece a erosão, o desmoronamento, o deslizamento de terra, principalmente com a ação humana, desmatamento, construção irregulares, principalmente nas grandes cidades. E também o índice pluviométrico. Regiões que chovem muito e tem muitas cheias, elas também favorecem ao processo erosivo. E principalmente se o ser humano retirar as matas ciliares que ficam às margens dos rios, que vai fazer com que a água leve as margens do rio para o leito, e o rio ficando assoreado favorece enchentes e erosões. Quais são os efeitos da erosão sobre o solo? Existem diversos efeitos da erosão sobre o solo. Aqui, por exemplo, é a chamada vossoroca. Vossoroca é quando ocorre uma erosão subterrânea, onde o lençol freático vai levar grande quantidade de partículas minerais. E com isso a Terra acaba cedendo e cavando uma cratera gigantesca, que está mostrando aqui uma região central do Brasil, uma região chamada de vossoroca. Isso aí pode ser causa natural e pode ser acelerada pela ação do homem com a retirada da vegetação natural. Aqui está mostrando uma rodovia que sofreu com a erosão pluvial, erosão das chuvas. Obviamente que aqui teve interferência também do homem, porque ele fez uma construção e não deixou a passagem da água para o escoamento da água da chuva.
Aí o que aconteceu? Choveu bastante nessa região e a água da chuva foi aos poucos retirando as camadas de solo próximo à rodovia, até que a rodovia ficou parcialmente destruída. Com isso, nós finalizamos a revisão do nosso conteúdo, capítulo 4 e capítulo 5. Espero eu ter contribuído um pouco mais para o aprendizado de vocês. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.